versículo 27 ao 31. Todos acharam, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo, clamando com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Aleluia. E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. O que eles disseram, irmãos? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Amém. Podeis se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Vem dizendo um relato aqui em Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, o médico amado. E o seu nome, irmãos, aparece pela primeira vez em Colossenses 4, versículo 14, como cooperador de Paulo. Lucas, irmãos, escreve este livro para o amigo dele chamado Teófilo. E Lucas, irmãos, em momento nenhum, ele se dirige à palavra de Deus como ele si mesmo. Mas a partir do capítulo 16 em diante, sempre que Lucas está relatando algo, ele fala nós. Aleluia. E aqui, irmãos, na palavra do Senhor, eu quero vir estar falando sobre a vida deste carcereiro. E para chegar até onde eles chegaram até Paulo e Silas e falar: o que é necessário que eu seja salvo? E quando ele fala assim: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E eu vejo, irmãos, a partir deste capítulo 16 em diante, quando Lucas já não fala somente dele só, mas fala em nós, ali ele entra para a equipe dos apóstolos. Ali ele já está com a missão de estar junto com o apóstolo Paulo, cooperando e fazendo a obra junto com ele. Diz na palavra do Senhor, irmãos, que estava Paulo, Silas e Timóteo também fazendo a obra, e Lucas indo com eles. E aqui vem dizendo uma coisa muito importante, irmãos, ao meu coração, que este carcereiro, aleluia, ele pega uma espada a ponto de querer se matar. Mas na palavra do Senhor, que é bem clara, quando Paulo chega para ele com a voz e grita: não faça isso, estamos todos aqui. E hoje, irmãos, o tema desta campanha é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu vejo agora este homem, Paulo e Silas, numa prisão. E de repente diz na palavra do Senhor que um terremoto vem, as cadeias se abrem e eles têm a oportunidade de sair daquele lugar. Mas se eles foram julgados e estavam ali dentro daquele local, se eles saem dali, eles saem como fugitivo. E eles saberiam o que aconteceria com aquele carcereiro. Porque na palavra do Senhor, irmãos, fazendo alguns estudos, eu aprendo, aleluia, que cada prisioneiro, a sentença que eles tivessem e os carcereiros que ficassem para preocupação com eles, se acontecesse alguma coisa com eles, a punição seria para o carcereiro. E aqui eu vejo agora esse carcereiro desesperado, querendo se matar. Mas eu vejo 3 bênçãos, irmãos, que é relatada aqui neste capítulo 16. E eu quero falar um pouco para os irmãos até a gente chegar até esse carcereiro que Paulo e Silas fez. Diz na palavra do Senhor, irmãos, que primeiramente, aleluia, acontece com Paulo e Silas indo fazer a obra do Senhor, a conversão de Lídia. Lídia era uma mulher vendedora de púrpura. E púrpura, irmãos, era um tecido finíssimo daquela época. E eu vejo agora aqui na palavra do Senhor, Paulo e Silas indo fazer a obra com os discípulos, ou melhor, com os apóstolos, e fazendo a vontade do Senhor, indo pregar a palavra, indo orar, indo profetizar. E eu vejo agora aquele homem chegando na casa desta mulher. E o que me chama muita atenção, aleluia, é que diz que depois que foram batizados, ela e sua casa nos jogou dizendo: se haver julgado algum, que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. O que eu vejo aqui, Wagner, na palavra do Senhor, é que Paulo e Silas foram até a casa daquela mulher Lídia, e ela se converteu ao Senhor e também toda a sua casa. E mais na frente vem falando um relato muito importante, que foi esse que aconteceu para Paulo e Silas cair naquela prisão, que diz na palavra do Senhor que havia uma mulher ali, que tinha um espírito de adivinhação.
e o qual ela desviando, aleluia, ela dava muito lucro aos seus senhores. Aquela mulher, irmão, estava possessa por um demônio. E eu vejo aqui na palavra do Senhor, aquela mulher chegando constantemente para Paulo e Silas, vendo eles fazendo a obra, e chegando até ele, perturbando a Paulo e dizendo: esses homens que anunciam o evangelho da salvação, este é servo do Deus vivo. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que pode ser o inimigo que for, pode ser o espírito de destruição, pode ser o espírito de adivinhação, mas tem que conhecer quando o homem de Deus chega em algum lugar. E eu vejo aqui agora, irmão, na palavra do Senhor, Paulo e Silas não temendo. Eu imagino agora Paulo olhando para aquela mulher e falando assim: não é da minha família, deixa ela possessa por esses demônios. Mas não, ele foi lá, irmãos, e usou a autoridade que ele tinha como apóstolo, clamando ao Senhor Jesus Cristo, e falou: sai, em nome de Jesus. E diz na palavra do Senhor que aquela mulher foi curada, irmãos. E vocês vão entender até onde eu quero chegar. E logo após, aleluia, a conversão, essa mulher sendo curada desse espírito maligno, acontece esse relato de Paulo e Silas cair na prisão. Mas eu vim dizer uma coisa para você nesta noite. Se você está passando alguma dificuldade, se você está passando por algum problema na tua vida, tenha certeza que é um propósito de Deus para isso. Porque esses homens poderiam ter murmurado, eles tinham ido feito a obra do Senhor, mas ele ainda não sabia qual era o projeto dele ali. E eu venho te dizer uma coisa: muitas vezes é necessário um homem ou uma mulher de Deus, muitas vezes parar no deserto, muitas vezes parar e ser afrontado por alguém, para aí a gente saber se é Deus ou se não é. E eu vejo agora aqueles homens não blasfemando, caindo dentro daquela prisão, e na hora do momento da dificuldade na vida deles, questionam ou adoram. E eles preferiram adorar. Aleluia! Diz na palavra do Senhor que eles oraram, eles clamaram, eles fizeram a obra do Senhor. E o que me chama mais a atenção, irmãos, que quando aquela cadeia, quando vem um terremoto e se quebra tudo, aleluia, eu vejo agora aquele carcereiro desesperado, achando que já não tem mais jeito. Se eles me pegarem, eles vão me matar porque eu deixei os prisioneiros fugir. Ele pega uma espada e ele mesmo tenta se matar. Mas eu venho te dizer uma coisa: aonde tem homem e mulher de Deus, o seu irmão pode estar passando por dificuldade, o seu irmão pode estar passando por afronta, mas você não vai apontar ele não, você irá ajudar. Porque o apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele poderia ter fugido com todo mundo, mas ele era um homem de Deus, ele estava ali esperando, para saber até então qual seria a sua sentença. E ele já não entendeu o que ia acontecer, mas ele sabia que Deus era com ele. E de repente aquele carcereiro diz: o que é necessário? O que eu tenho que fazer para me salvar? E ele diz: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos nesta noite. Eu não sei se vocês acham que quando, aleluia, Paulo e Silas diz isso para ele, eu não sei como que a igreja hoje pensa, isso aqui é uma promessa de Deus. Mas eu venho te falar uma coisa. Nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, usando Paulo e Silas naquele momento, quando ele chega e fala para aquele carcereiro: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa, aquilo ele não estava dizendo que era promessa de Deus, não. Ele estava dizendo o seguinte, aleluia: creia no Senhor Jesus, muda suas atitudes, que assim você ganhará a tua casa. Aleluia! Porque, irmão, tem muitas pessoas que se baseiam neste capítulo e neste versículo e acham que é um projeto de Deus. Não, eu vou levantar minha mão para o Senhor, minha família toda será liberta. Não. Aleluia! Aqui na palavra do Senhor eu venho entender que quando aqueles homens chegam para ele e falam: creia no Senhor Jesus Cristo, aleluia, e será salvo tu e tua casa, ele vem dizendo assim: mas não fica da mesma maneira não. Muda o seu coração, entrega o seu caminho totalmente a mim, seja o exemplo dentro da tua casa. Aleluia. Irmãos, nós temos que nos preparar. Muitas vezes estamos querendo ganhar o nosso vizinho para Jesus, estamos querendo ganhar a nossa casa para o Senhor Jesus, mas muitas vezes não estamos dando um testemunho dentro do nosso lar. E pessoas muitas vezes se levantam contra a vida de muitos homens e mulheres de Deus, que no coração sente realmente a vontade de fazer a diferença. Que vai crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, mas começa a ver algum defeito na vida dos irmãos. As pessoas que estão ao nosso redor, irmãos, infelizmente, você pode fazer 10 coisas maravilhosas para todo mundo, mas se você fizer uma errada, eles te apontam. E eu venho dizer uma coisa nesta noite: se aquele carcereiro não tivesse com a vida realmente no altar, querendo servir o Senhor de coração, ele não ganharia a tua casa, ele não ganharia a tua família. Eu tenho um exemplo, irmãos, para falar sobre isso, sobre nós sermos um exemplo
dentro do nosso lar, dentro do nosso ministério, no nosso bairro, para a gente poder ganhar aqueles que estão aflitos. E eu quero ler com os irmãos, que se encontram, irmãos, lá em 1 Timóteo 4,12, que diz aqui na palavra do Senhor, quando o mesmo apóstolo Paulo que eu estou pregando, que já estou falando sobre ele, vamos continuar, irmãos. Lá em 1 Timóteo 4, irmãos, versículo 12, vem Paulo dando algumas instruções a Timóteo. Timóteo, um jovem pastor, que precisava de um estoque, precisava de uma ajuda, e o apóstolo Paulo fez as instruções a ele. E no capítulo 4, versículo 12, diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Ser exemplo dos fiéis. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita esta coisa, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. E o que me chama mais atenção é o 16, irmãos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. E o que eu venho te dizer nesta noite: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Mas se não der um exemplo, se não mostrar que a sua vida está no centro da mão de Deus, irmãos, não adiantará nada. E sabe por que eu estou falando isso, pastora? Porque eu sou exemplo disso. Porque eu estava, irmãos, já que eu estou falando de casa e família, eu vou falar. O pastor sabe muito bem da minha história: casamento destruído, 11 anos com envolvimento com crime, aleluia, com as drogas, prostituição. Mas eu falo, pastor, porque isso alegra meu coração. Teve um culto de missões agora no sábado, e eu tive o prazer do meu amigo presbítero Gabriel, o homem que acreditou nas promessas que Deus tinha na minha vida. Mas se eu não estivesse na posição realmente, irmãos, eu passei por vários momentos de crise, eu passei várias vezes pelo laço do passarinheiro, mas Deus falou para mim, porque tinha um homem que orava pela minha vida, e eu não desci a sepultura por causa dele. Porque esse homem que estava do meu lado, ouvindo todas as profecias, pastor, quando Deus falava: eis que vou fazer isso na tua vida, ele acreditou. E muitas vezes é necessário a gente acreditar que a nossa casa, que todo mundo será liberto. Porque eu já não tinha mais perspectiva de vida. Tem um trabalho meu, irmãos, 12 anos, vai fazer 13 anos agora, dia 29 de maio, que eu tenho um lava-jato. E eu já estava pensando em entrar para o tráfico, perder totalmente a minha vida, porque eu tinha separado da mãe da minha filha. Mas Deus falou que tinha uma promessa. E Deus falou: meu filho, você quer ganhar sua família, mas quando eu for o centro da tua vida, trarei o que eu arranquei. Aí eu fui entender. Eu falava: o diabo arrancou, mas não. Deus vinha falando assim para mim: quando você for o exemplo, eu vou trazer de volta. Porque brincar de ser crente não dá não, mas me aceita de verdade. E foi necessário eu ouvir da boca de um pastor sendo usado por Deus, que por causa de um homem eu estava vivo até aquele momento, mas que a partir dali nem essa oração daria jeito, porque Deus ia me arrancar. E sabe o que eu pensei naquela hora? Vou servir a Cristo, vou fazer a diferença, vou mostrar para o meu bairro que eu posso, porque Deus é comigo, vou fazer diferente. E aqui, irmão, nesta noite não é diferente não. Creia no Senhor Jesus Cristo, faça a vontade do Senhor, que será salvo tu e tua casa. Aleluia! Eu me lembro muito bem, irmãos, eu vou falar, assim como o apóstolo Paulo vem dizendo para Timóteo, para ele ser exemplo, eu vou contar uma história de uma mulher, os irmãos irão entender. Diz uma história, pastor, de uma mulher que tinha o seu marido. Eu serei breve, irmãos, deixa eu até olhar a hora. Ela tinha o seu marido que era alcoólatra. E todo dia aquela mulher estava na rua, seu marido se embebedando em um bar. E ela estava, sabe aonde? Pergunta para o seu irmão, sabe onde ela estava? Estava nos pés do Senhor? Não. Ela estava do lado, na casa da vizinha, questionando sobre o marido. Falando assim: meu marido todo dia bebe. Aquele filho do... Vamos falar igual o presbítero Gabriel. Aquele filho de Belial. Aquele filho do cão. Todo dia sai de manhã para beber e só volta à noite. Olha, ela já está vindo. Olha como é que ele vem. Não consegue nem andar. Vem fazendo zigue-zague. E agora? Aquela mulher entra dentro de casa.
E o marido entra e fala assim: mulher, cheguei. Ela falou: não interessa. Mulher, tem comida pronta? Se quiser, faça você. Mulher, eu quero tomar um banho. Pode pegar a toalha para mim? Se quiser, você vai e pega. Seu cachaceiro. Aí ele ia, tomava o banho, irmãos. Ele ia e fazia tudo. E depois ele chegava até a mulher falava assim: meu filho, seu cachaceiro, aceita esse Deus que eu sirvo, muda a sua vida, aceita esse Senhor que é da minha vida. Ele olhava para ela assim, não dava importância. Segundo, terceiro dia, irmãos, para encurtar, ela do mesmo lado com a vizinha, fazendo fofoquinha, amaldiçoando o seu marido, falando: lá vem o cachaceiro, lá vem o alcoólatra, para aquele ali só Jesus mesmo, olha como é que ele está, eu vou até entrar para não dar problema. Ela chega dentro de casa e ele faz as mesmas coisas: amor, está a comida pronta? Vai fazer você. Amor, minha toalha está ali? Vai você também, seu cachaceiro. Para de beber. Aceita esse Jesus que eu sirvo. Ela fez isso por 3 dias. Até que se levantou o homem de Deus, irmãos. Sabe o que eu vejo com isso? Eu me lembro com Davi. Aquele erro de Davi: nada fica oculto perante o Senhor. Deus sempre vai levantar um Natan para revelar onde está o erro. E Deus levantou isso nessa história, irmãos. Um homem de Deus para falar com ela: eis que eu quero libertar o seu marido, mas você tem que mudar suas atitudes, porque você está fazendo tudo errado no teu lado. E vem aquele marido bêbado. Essa mulher já não está mais na rua, porque ela ouviu a voz do profeta. Essa mulher está dentro de casa. O marido chega bêbado. Ela olha, abre a porta e fala assim: boa noite, amor. Ele fala: boa noite. A comida já está pronta e a toalha já está no banheiro. Vai tomar o seu banho. Daqui a pouco ele sai e ela fala assim: sirve. Vamos aceitar esse Jesus que eu sirvo? Aceita esse Deus. E ele já olhou assim meio desconfiado, pensando: vamos ver como é que vai ser os outros dias. Depois disso, irmão, o segundo dia ele já veio melhor. Tinha bebido, mas veio melhor. E ela tratou ele da mesma maneira, com amor. Já está tudo no lugar. Sua toalha está no banheiro. Vem, meu filho, vem jantar e vamos conversar. Ela olhou e falou assim: aceita esse Jesus que eu sirvo. Muda essa vida de ficar bebendo, porque eu creio que Deus vai fazer na tua vida. No terceiro dia, irmão, depois desse processo todo, lá veio o marido, perfeito estado, louvando ao Senhor no caminho. E quando ele chega na casa dele, a esposa abre a porta, fala assim: hoje eu fiz aquele franguinho com batata que você gosta. E outra coisa, a toalha já está no banheiro, toma seu banho que eu quero conversar contigo. Quando aquele homem vai, ele cantarolando, irmãos, ele louvando ao Senhor no banheiro. Quando ele chega até a esposa fala assim: aceita esse Jesus que eu sirvo. Ele se ajoelhou e falou assim: mulher, o Deus que você servia 4, 5 dias atrás eu não queria não, mas esse Deus que hoje você serve, esse eu quero. Esse Deus que hoje está na tua vida, é esse que eu quero para a minha vida. Sabe por quê, irmãos? Porque você está perdendo muitas pessoas da tua família por causa das suas atitudes. Porque você não está dando exemplo dentro da tua casa, não está dando exemplo dentro do teu lar. Sabe por quê? Se eu roubava, irmãos, eu não roubo mais. Glória a Deus. Se eu trair minha esposa, hoje eu já não faço mais isso. Sabe por quê? Porque hoje eu sou um exemplo no meu lar. Hoje eu sou um exemplo no meu bairro. Porque a multidão, pastora, só o meu comércio é 13 anos. Só que a minha vida não era legal. De dia, os vizinhos sabiam o que eu fazia, mas à noite não. Eles só desconfiavam. Mas eles torciam para o São Gonçalo bater lá, para minha cara aparecer no jornal. E sabe o que eu tenho para dizer para todos esses? Eles vão ter que ver o que Deus irá fazer. Porque eu entendo porque hoje eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe por que hoje eu e minha casa servimos a Deus? Para fazer outras famílias servir também. Porque eu quero me colocar na posição de Paulo. Eu quero me colocar na posição de Silas, para fazer a obra do Senhor. E eu falei nesse culto de missões, eu lembro como se fosse hoje. Eu até me emocionei falando que tem 2 itens hoje que me faz ficar firmado na rocha que é Cristo. A primeira é a comunhão que eu tenho com Ele. Porque cristão sem comunhão, cristão sem unção, cristão sem azeite, sem contato direto, igual o presbítero Gabriel falou, o Wi-Fi do crente é isso aqui, ó. É joelho no chão. Porque esse o sinal não cai. É contato direto com Deus, não precisa ter intermediário não, irmão. Vamos falar nossos problemas somente para Deus. Porque aquela mulher ficava fofocando a vida do marido. Mas eu creio no Deus que quando a gente dobra o nosso joelho e fala com Ele: Senhor, eu preciso de um milagre.
eu arranquei. E veio minha esposa numa segunda-feira, o pastor Francisco lembra muito bem disso, que eu estava dirigindo um culto com ele, porém não falei um motivo, mas falei, pastor, tem que sair correndo. Sabe por quê, irmão? Eu estava indo em busca do meu milagre. Eu estava indo em busca da minha bênção, que vai fazer 11 anos agora que nós estamos juntos, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. E Deus falou, meu filho, eu arranquei para trazer de volta, mas agora direito. Vai ficar 2 meses dormindo numa lojinha, a tua esposa dentro da tua casa, até sair do teu casamento, irmãos. Passei pela prova. Eu pensei, eu quero a minha esposa perto de mim para fazer a obra, mas não posso estar no mesmo lugar. Eu quero ficar distante, porque a gente ficando no mesmo lugar, ainda mais quando já é casado, é complicado. Mas devemos dar exemplos de cristão. E pessoas olhavam, sua esposa já está aqui? Está. Mas não pode não, vem aqui. Abria na frente um quartinho, que hoje tem piso, mas não tinha. Aquela fumaça, eu tenho rinite e sinusite, irmão, mas Deus me curou. Eu creio que isso era devido aos pecados que eu fazia no passado, mas Deus me curou. Mas naquelas épocas eu ainda estava ruim. E eu dormia num chão, aleluia, de concreto, com um ventiladorzinho tudo fechado, o vento batendo, trazendo aquelas poeiras do chão. E eu mostrava, olha aqui meu cobertor, meu travesseiro, meu colchão. Minha esposa está lá dentro, mas eu estou aqui, porque hoje eu entendo para que Deus me chamou. E eu entendi, não vale a pena um momento, às vezes, de aventura e depois do casamento cair por água abaixo, porque vale a pena esperar no Senhor. Porque Deus, quando promete, Ele cumpre. Deus falou que traria, porque Ele arrancou, porque Ele teria que ser o centro. Então, se eu erro, irmãos, estaria deixando Deus em segundo. Aleluia! E eu vejo agora na palavra do Senhor, irmãos, vindo agora ao carcereiro. Essa parte que eu falei para os irmãos, aquele carcereiro só ganhou a família porque ele também deu exemplo. Ele também mudou. E ele também entendeu que Deus era Deus na vida dele. E agora, irmãos, querendo entrar um pouquinho em Josué. Josué 24, versículo 15, que tem como, aleluia, o tema. Vocês, foi o que ele falou para o povo lá. Pode servir quem vocês quiserem. Porém, eu e a minha casa serviremos a quem? Eu e minha casa serviremos a quem? Ao Senhor. Eu vejo agora Josué, aleluia, falando para aquele povo. Irmãos, naquele momento, no título aqui da minha Bíblia diz que Josué faz um novo concerto com o povo. Sabe o que eu entendo? Que através de Josué eles começaram a seguir o Senhor. Através de Josué eles também falaram, quer saber, eu não vou mais adorar esses deuses que meus pais adoravam, eu não vou mais adorar Baal, não vou adorar mais a Satanás, mas vou adorar esse Deus, Criador dos céus e da terra. E vem dizendo na palavra, irmãos, mas eu quero falar algo muito importante. Aqui quando fala eu e minha casa servimos ao Senhor, vem falando sobre servos. Cada um que levantou sua mão para Jesus, todos são crentes? Amém. Levantou a mão para o Senhor, passa a ser servo. Passa a estar a serviço do rei. Outra coisa, uma vez levantou a mão, é algo de Satanás. Vamos ficar ligados. Levantou a mão para Deus, levanta-se as lutas. Mas Deus muitas vezes está te testando. Vamos ver, meu filho, até onde você vai chegar. Porque muitas vezes Deus está provando o crente aqui nesta noite. Porque Deus tem algo maior para fazer lá na frente. Então Deus quer saber onde está a tua fé. E eu vejo agora na palavra do Senhor, servo tem como significado o escravo. E eu gosto muito do apóstolo Paulo, porque ele se auto-analisa como um escravo de Cristo, como um servo de Cristo. Ainda fala, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, irmãos, se você hoje é servo do Senhor, se você hoje tem coragem de abrir a sua boca e dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, então por que tem deixado os problemas do dia a dia te abalar? Muitas vezes não vem para a casa do Senhor e inventa desculpa para a pastora, para o pastor, e não está aqui adorando a Deus. Sabe por que eu aprendo? Que falar que servir a Deus é mole, mas quero ver estar a serviço dele. Glória a Deus. Falar eu sirvo o Senhor. Aleluia. É igual eu falei sobre a obra de missão. Eu tenho visão. Eu quero fazer a obra, quero ganhar meu bairro, quero ganhar todo mundo. Mas sabe o que eu aprendi, irmãos? Que visão sem ação não é ação. Glória a Deus. Não é visão, é fantasia. Visão sem ação não é visão, é fantasia. E se você colocou no teu coração que vai pregar a palavra, que vai falar do amor de Deus para todos da tua casa, vai mostrar a diferença na tua vida, você tem que ir. Porque visão sem ação não é visão, é fantasia. E não ir, irmãos, é pior, é pecado. Se está no pecado, vai para o inferno. E Jesus fala assim, ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Glória a Deus. E agora eu vejo meu amigo Josué
falando para o povo assim: vocês podem servir quem vocês quiserem, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você? O que você quer fazer? Sabe o que eu vejo, irmãos, em Mateus 20? Eu vou lá dar uma lida rapidinho. Aleluia, Deus. Mateus 20, olha, já está aqui. Versículo 27. Do 20 em diante vem dizendo que Jesus ensina sobre a servir. E muitas vezes não estamos ganhando a nossa casa porque não estamos servindo quem está lá dentro. E do 27, que é o mais importante, que Jesus vai falando com os seus discípulos. Jesus vai falando isso com a pregação do pastor, irmãos, na sexta-feira. E na palavra do Senhor diz: crescer em conhecimento e em graça, e tenho aprendido muito com o meu pastor. E ele pregou, e aquilo eu guardei e falei assim: opa, isso é meu. E peguei. E eu me lembro muito bem o pastor pregando, mas o que me chamou mais a atenção, ele falando para o discípulo, foi no versículo, capítulo 20, versículo 27, que diz assim: e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Aleluia. Quer ser o primeiro, irmãos? Vai servir. Glória a Deus. Quer ser o primeiro, irmãos? Serve a Cristo. Glória a Deus. Se entrega a Cristo de coração. Glória a Deus. E fala assim: agora eu sou um escravo seu, Senhor. Aleluia. Faça da minha vida a tua vontade. Eu vejo aqui, irmãos, na palavra do Senhor, minha Bíblia de estudo no 20 e 27 vem dizendo assim, ó: Jesus descreveu a liderança sobre uma nova perspectiva. Ao invés de utilizarmos a pessoas, nós é que devemos servi-las. Isso é forte, né? Em vez de você querer olhar para o teu irmão e falar assim: faz isso para mim, faz aquilo para mim. Não. Aqui diz que o ideal é você servi-las. E a missão de Jesus, irmãos, era servir os outros e dar a sua vida por eles. Jesus fez isso por nós. Jesus nos serviu. O povo precisa. Eu me lembro muito bem naquela boda, o pastor estava falando hoje. O vinho acabou naquele casamento. E o vinho simbolizava alegria, mas Jesus estava ali. Jesus providenciou a alegria naquele lugar. E aqui vem dizendo: o verdadeiro líder tem o coração de um servo. Aleluia. E esses líderes consideram o trabalho dos outros e entendem que não estão acima de qualquer função. Somos todos iguais. Independente, irmãos, de cargo, do que seja, somos todos iguais. Devemos servir o nosso próximo e amar eles como a nós mesmos. E aqui ainda vem dizendo mais: se você perceber que algo deve ser feito, não espere ser mandado. Tome a iniciativa e trabalhe como um servo fiel do Senhor. Não espere o pastor olhar para você e falar assim: meu filho tem que fazer aquilo ali. Se comporta na frente do Senhor Jesus. Pastor, eu quero evangelizar. Ei, meu filho, o Senhor dos Senhores, o nosso pastor, o nosso bom pastor, já falou isso para você na palavra dele, Mateus 10. Aleluia, versículo 6 vem dizendo: e as ovelhas perdidas da casa de Israel. E chegando lá, prega o evangelho, fala do amor de Deus, cura os enfermos, repreenda os demônios, porque de graça nós recebemos e de graça nós devemos dar. E estamos pedindo, aleluia, orientação aos nossos pastores se podemos ir para o campo fazer missão. Aleluia. Aí se o pastor não te responde, a sua família vai para o inferno. O seu marido que ainda está nas drogas, onde está no álcool, vai para o inferno. O seu filho que você tem orado vai para o inferno, porque você está esperando uma resposta de alguém para fazer aquilo que Deus já te autorizou. Meu filho, a bênção está contigo. Deus já te deu autoridade. Deus falou assim, levantou a mão. Aleluia, operando Deus na tua vida, ninguém pode impedir. Glória a Deus. Eu me lembro daquele moço Davi, pequenininho, mas ele estava disposto a entrar naquela guerra com aquele gigante. E hoje o gigante que pode estar se levantando, irmãos, eu não sei se todos aqui têm a família liberta. A minha casa já serve a Deus, mas eu quero ganhar minha família toda. Aleluia. Eu creio que eu vou ganhar minha família toda, porque uma prima que era espírita de Caraí já se converteu. E olhou para mim e falou assim: meu primo, eu não preciso estar perto de você para ver o agir de Deus. E muitas vezes uma postagem no Facebook não é querer se aparecer, não, irmãos. É para mostrar para quem muitas vezes a gente não vai. Então coloca na rede social e mostra que Deus é o Deus da tua vida. Mostra que o Deus é aquele que te tirou lá. Aleluia, quando você adorava outros deuses, quando você adorava a cocaína, o álcool, quando você adorava aquele baile, aquele pagode, e Deus te tirou com as mãos fortes e falou: hoje te colocarei aqui na minha presença. É esse que nós devemos adorar. É esse que Josué vem falando: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. E já vou terminar, irmãos. Aleluia. Vem dizendo assim, eu vou falar algo aqui. Primeiro, eu. Depois, minha casa. Segundo. E terceiro, serviremos ao Senhor. Vou explicar, irmãos, para você poder dar um glória. Eu levantei minha mão para o Senhor Jesus. Amém ou não amém?
Amém. Senhor, eu quero estar contigo. Senhor, você me tirou de lá. Eu tenho mais facilidade hoje de ganhar o alcoólatra, de ganhar o cara que se droga, do que chegar às vezes alguém que é, vamos dizer assim, um advogado, um médico. Eu tenho mais facilidade de onde que eu vim, de onde que Deus me tirou. E aonde Deus me tirou, eu me lembro muito bem, pastor. Eu fui fazer uma missão e olharam para mim e falaram assim: você não precisa nem pregar para mim. Tu tá firme? Eu falei assim: firme na rocha. Vou na tua igreja. Aonde que é? Tal lugar. Sabe por quê, irmãos? Porque o fruto do Espírito Santo, os outros têm que ver em você. Aleluia. Diga a palavra do Senhor que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E sabe o que está acontecendo com muitos crentes hoje? Eu vou falar. Você levanta a tua mão para o Senhor, chega dentro da tua casa para ganhar a tua família e vem a escuridão junto contigo. Aí eu vou falar, irmão. Sabe por quê? Porque o teu coração ainda está preso no mundo. As suas vontades não são vontades do mundo. Em vez de usar, aleluia, a internet para divulgação, para falar do amor de Deus, para ganhar almas, está falando abobrinha. E muitas vezes defamando o teu irmão. E eu me lembro desse apóstolo Paulo, quando tinha um escravo lá em Filemão chamado Onésimo, que aquele escravo passou a ser um escravo inútil, mas o significado do nome dele era útil. E Paulo de repente ganha ele nas prisões. Olha só que coisa linda, eu vou falar isso. Deixa eu com o meu coração, eu vou falar. E quando ele ganha aquele filho Onésimo, filho na fé do apóstolo Paulo, assim como Filemão também era. Mas eu vejo a humildade de um apóstolo, de um homem que tinha uma autoridade eclesiástica que podia falar com Filemão: Filemão, é o seguinte, aqui quem fala é o seu líder, que eu lembro muito bem que eu te ganhei para Jesus. Aceita Onésimo porque hoje ele é bom, mas o apóstolo Paulo faz diferente. Meu bom amigo Filemão. O significado do nome dele era bom, amoroso, bondoso. Filemão era assim. E diz na palavra do Senhor por que ele tinha os escravos? Porque ele tinha condições. E quem tinha condições naquela época podia ter escravo. Eu vou terminar aqui, irmãos. Mas uma coisa que me chama muita atenção, que o apóstolo Paulo ganha aquele homem para Jesus. O apóstolo Paulo prega a verdade, porque ele não temia. Ele caiu nas prisões por falar a verdade. Ele era açoitado por falar a verdade e pregar a verdade. E sabe o que eu vejo? O apóstolo Paulo chegando para ele falando assim: aceita Onésimo, mas não mais como um escravo, não mais como um servo, mas agora como um amigo. Porque para mim hoje ele é muito útil, mas eu tenho que te devolver porque é seu. E se por um acaso ele te roubou alguma coisa, coloca na minha conta que irei pagar. E prepara também um lugarzinho para mim aí que eu vou ir visitar vocês. Irmãos, isso é bênção. Sabe o que estamos vendo hoje na igreja? Eu vou terminar. Pessoas apontando, o irmãozinho está caído. Pum. Aí vai, pum, fala para outro, meu irmão, cara. E sabe o que eu creio que Deus irá fazer na vida dessas pessoas? Quando a gente começar a servir o Senhor de verdade, Deus vai pegar uma pessoa inútil e vai fazer dele amigo de Deus, vai fazer dele um cooperador da obra, vai desfazer, era inútil, mas vai passar a ser útil para mim agora. Mas isso é através das nossas vidas. Porque não adianta nada você crer e querer só você ser salvo. Não, mas diz aqui na palavra do Senhor: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Pega para a tua casa. Amostra a diferença no teu lar. Amostra a diferença porque Deus é contigo. E para terminar, irmãos, eu, mais minha casa, aleluia, mais serviremos ao Senhor. Eu tenho que ganhar minha família, minha casa. Eu hoje vamos denominar minha casa como eu, minha esposa e minhas duas filhas. Uma que depois veio depois do casamento. Então, glória a Deus, irmãos. Depois que eu casei, Deus me deu outra menina. Deus é fiel. Eu ganhei minha esposa. Minha esposa e meus filhos estão na presença. Através dela, ela ganha a família dela. E eu ganho a minha. E sabe o que tem aí? Um ministério. Amém ou não amém? Vocês vão entender. Eu mais minha casa é igual, sabe o quê? Ministério. Igreja, família. Uma igreja hoje, ela é constituída por família. E sabe qual é a maior vontade do diabo? É destruir as famílias. E sabe o que nós cristãos estamos fazendo? Estamos deixando. Porque nós deveríamos pregar que o nosso casamento é uma bênção. E estamos indo para aqueles que estão passando a mesma coisa, falando que o nosso está pior. E sabe o que me chama a atenção? Aquela mulher sunamita, que quando estava tudo mal com ela, ela falou: vai tudo bem comigo, vai tudo bem com meu marido, vai tudo bem. Então essa mensagem eu quero deixar para vocês nesta noite. Vamos escolher hoje a quem nós devemos servir. Porque dizer que servir a Deus é mole, mas estar a serviço dele é diferente. E aqui eu creio que a partir de hoje, se não tinha pessoas que estavam servindo desta maneira, vai dar um exemplo hoje de vida.
Vai chegar na tua casa e pessoas vai ver algo diferente, igual a história desta mulher. Porque a gente pregar sem a gente viver, irmãos, é complicado. E vai ter sempre alguém fazendo assim para nossas vidas. Então, irmãos, eu quero deixar essa mensagem nesta noite. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Seja um servo do Senhor, porque eu creio que eu e a minha casa serviremos a Ele. Mas quando você se colocar na posição de servo e virar um escravo de Cristo. E essa mensagem que eu quero deixar hoje, pastores, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.